Tá aqui no sofá só pra ele, tranquilão. O guerreiro tá descansando. Ele jantou? Nem vi, jantou. A gente recebeu uma doação de pipoca doce. Falei. Aí ficou pipoqueiro aqui. Ah, aquele pipoqueiro amigo? Ele sempre dá um sacão de pipoca doce. Pô, não recebi. Aí ele comeu o sacão de pipoca, o Renan, A gente comeu um sacão de pipoca doce. e aí dormiu. Parceirão, porque ele tá desde manhã aí, Eu sei. na batalha aí. Guerreiro, E cara. amanhã tem mais, né? E a gente precisa muito de vocês e agradece muito a presença de vocês. Vocês estão sempre aqui com a gente. Aqui hoje, o policial estava tentando tirar as nossas faixas. E aí, enquanto ele puxava pra cima, pra baixo, eu puxava pra cima. E aí eu olhei pro lado e não tinha ninguém da mídia, porque o bolo estava em outro lugar. E eu me senti completamente desprotegida. E aí quando eu fui saber depois que eu estava sendo filmada assim. Mas você vê como é importante ter alguém filmando, porque Com isso se certeza. torna evidência. Exatamente. E a gente se sente mais protegido. Por mais que a gente apanhe, porque a gente está aqui para isso, para dar a nossa cara a tapa pela nossa luta, quando a gente tem alguém filmando, isso pode se tornar evidência e incriminar mais ainda a polícia e principalmente o comandante da polícia militar, que tem tomado, que tem feito ações truculentas contra os manifestantes. Bacana, Luísa, tá falando isso aqui, né? Levantando a bola da mídia livre aqui, que a gente tá sempre presente, cobrindo, trazendo a proteção pra eles aqui. Sempre junto, estamos juntos, cara. E hoje, pela primeira vez, hoje no Google News, né, a notícia do Google, pela primeira vez, usou as imagens da mídia ninja para publicar a notícia da invasão daqui da Câmara. Porque a mídia ninja, a mídia independente, foi a única mídia que conseguiu registrar de verdade o que aconteceu lá dentro. Né? Não, E tem a turbulência. 7 ao vivo registrou. Exatamente, mas foram essas imagens que foram usadas junto com as imagens daqui de fora, de quando a polícia avançou em cima dos manifestantes ali, dos professores. Então, pela primeira vez, o Google, que é a maior difusora de notícias internacional, a maior empresa do mundo é o Google. E o Google Notícias, pela primeira vez, usou as imagens da mídia ninja com o logo da mídia ninja. Na notícias hoje, no Google News. Por quê? Porque o Google, há um tempo atrás, brigou com a Rede Globo e com as grandes mídias, né? Justamente porque as grandes mídias queriam cobrar o Google por divulgar as imagens no Google News, na notícia do Google. E hoje, pela primeira vez, o Google usou sim, usou e botou o crédito, botou o logo da mídia ninja, né, e deu crédito à mídia ninja, que é a única forma de ter acesso real à verdade. Né? As outras mídias, a mídia convencional, hoje um dia inteiro não deu uma linha do que está acontecendo. Né? Só ficaram repetindo as mentiras que o mentiroso lá, o garotinho lá criado pela avó ali, o Mr. Vasilina, o nosso prefeito, né, falou de manhã naquela entrevista mentirosa, na qual, não sei se vocês observaram, mas ele estava gaguejando. Eu estou percebendo que o prefeito Ele gagueja muito quando ele já está mente. começando a ficar inseguro dos argumentos dele. Ele já não está conseguindo convencer nem a ele mesmo dos argumentos que ele apresenta. Ele mesmo já não consegue se convencer. Mas, de qualquer forma, é muito importante o registro que hoje as imagens da mídia ninja foram divulgadas pela Google News. Muito bom saber isso, gente. E eu tô sem internet e tava sem área no celular. Então eu tava com a TV ligada. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa aqui. Mas em nenhum momento, nenhum canal, pelo que eu estava assistindo, falou que estava tendo truculência. Falou que a polícia estava sendo truculenta. Falou que os professores tinham apanhado. Falou que os manifestantes estavam recebendo gás lacrimogêneo e spray de pimenta, porque isso aconteceu desde as 5 horas da tarde. O manifestante tomou choque elétrico lá dentro. Tomou choque elétrico. Tem um que tá com a orelha pendurada. Pois é, não, e eles ainda pegaram o um cara, o corpo do cara e recompor a orelha jogaram dele. pois é, pegaram o corpo do cara desmaiado e jogaram em cima dos professores. E isso foram só professores, só tinha professor lá dentro. Isso foi sábado. Foi, né, na invasão de sábado para Invasão de domingo. sábado, gente. Na invasão de sábado para domingo, né, a polícia foi extremamente truculenta, foi desnecessariamente truculenta e não apresentou, a única reivindicação dos professores é que a polícia apresentasse um mandado judicial
Porque a polícia tem que obedecer à justiça. A polícia não pode obedecer às ordens arbitrárias do presidente da Câmara. Se tiver que haver uma reintegração de posse, essa reintegração de posse tem que ser determinada pela justiça, não por um representante da Câmara, nem que seja o seu presidente. Ele tem que solicitar não a polícia, mas a justiça, a reintegração de posse. E a polícia deve de obedecer às ordens da justiça, não do Poder Legislativo. Então, são muitas irregularidades aqui no Rio de Janeiro, hein? Muitas irregularidades. E hoje foi o ato contra o massacre da educação, galera. E amanhã tem mais, hein? Amanhã tem mais. O Rio não para, galera. O Rio não para. Eu sou o Morre Diabo e estou me despedindo aqui da galera. Fechou a transmissão.